Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar com esta oportunidade, né, de apresentar esse tema mais uma vez em nossa casa, nessa semana que é a semana comemorativa do meio ambiente, né, o dia 5 de junho, sexta-feira, ele é dedicado ao meio ambiente, mas a gente entende que essas datas elas têm o objetivo de valorizar, né, determinados temas, ressaltar, chamar a atenção, porque em termos de comemoração, né, nós realmente temos pouco a celebrar, né? É um tema que demanda muito a nossa atenção e atitudes urgentes. Eu coloquei essa imagem para iniciar a palestra justamente porque ela traz um pouco de um dos biomas mais impactados do nosso país, que é a Mata Atlântica, né, que está tão perto de nós aqui no Rio de Janeiro. Então, é a minha forma também de expressar minha gratidão, a minha homenagem em relação a esse tema. Inclusive, na semana passada, dia 27 de maio, nós tivemos o Dia da Mata Atlântica, né? Muito bem. Para passar o Enter normalmente, nesse dispositivo, acho que é a mesma né? coisa, Norma, a mesma coisa. É que eu estou passando, ele não está... Ah, foi. Talvez passe mais, eu volto se for o caso. Bom, então, como o André falou... Oi? Desculpa, Norma, você que tem o comando, tá? Não, eu estava passando e não estava indo. Enfim, como o André falou, a base para esse estudo são as questões de número 704 a 710, Livro dos Espíritos, no capítulo 5, né, da Lei de Conservação. E antes de nós começarmos propriamente o tema, vamos fazer uma breve introdução em relação a alguns conceitos, né? O próprio conceito de conservação. No Livro dos Espíritos, em francês, o termo é esse mesmo. Em português, muitas vezes o termo conservação e preservação são usados como sinônimos, mas dentro da biologia existem algumas correntes que fazem a distinção, e dentro da proposta de Kardec, a gente considera o que a gente define por conservação, inclusive dentro dos estudos biológicos, com vistas a propor estratégias, né, de manutenção desses recursos. Então, conceitualmente, nós teríamos em conservação conjunto de estratégias, de tecnologias, de políticas envolvendo manejo, armazenamento, a disponibilização dos nossos recursos, né, os recursos genéticos, com vistas à proteção desses recursos para que eles possam ser aproveitados de forma racional, garantindo a sustentabilidade para o uso das futuras gerações. Então, prever um uso, que é o que a gente encontra no Livro dos Espíritos como a proposta da conservação, conceitualmente. Quando a gente fala em preservação, nesse contexto, os recursos permaneceriam intactos, sem interferência humana. Então, quando se fala em preservar, a ideia seria de uma proteção integral de um espaço, né, dos recursos nele inseridos, de forma que não haja intervenção humana. Então, quando a gente fala em conservação, a gente está falando no uso dos recursos, sendo este uso de forma racional e sustentável. Esse conceito de uso sustentável, de desenvolvimento sustentável, ele foi nos anos 90 mais embasado. Inclusive, a gente considera que a sustentabilidade ela prevê o equilíbrio em três bases, são chamados os três pilares ou tripé do desenvolvimento sustentável, que seria o pilar econômico, social e ambiental, de forma que no desenvolvimento sustentável nós vamos conseguir alcançar até o sucesso econômico, mas visando, conservando, né, com atenção ao ambiente, né, promovendo a proteção ambiental
e também com responsabilidade social. Então, conceitualmente, desenvolvimento sustentável seria aquele que vem suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender também às suas necessidades. Mas quando a gente fala em atender às necessidades das gerações futuras, considerando o que a gente tem de conhecimento na doutrina, será que esse tripé seria suficiente para falarmos em conservação e uso sustentável? Pensar numa relação saudável com recursos naturais, responsabilidade social e lucro de forma responsável? Então, nós fomos consultar algumas fontes e encontramos 3 referências bem interessantes, né? A primeira delas, inclusive, não é uma referência espírita. Foi extraído de um material apresentado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, e discutindo esses pilares da conservação para o desenvolvimento sustentável, os autores destacam outros pilares, na verdade, mais 3, sendo que os outros 2 têm muita relação com os que nós temos, né, conceitualmente mais conhecidos, mas eles falam também de um pilar espiritual, justificando que este pilar seria um antídoto necessário para neutralizar os impactos negativos do paradigma econômico dominante, onde a gente tem maior valorização do lucro em detrimento dos valores da vida, né? E a razão para este domínio justamente decorre dessa falta de orientação moral espiritual. Então, esse pilar seria importante para internalizar valores que vão, aí sim, efetivamente, permitir ações no desenvolvimento sustentável, porque a gente pode, nesse momento em que estamos, dizer que nós não temos o equilíbrio nesses 3 pilares, por tudo que a gente está vendo, não só no nosso país, mas também fora dele. Uma outra referência bastante interessante, nós temos no livro Transição Planetária, que é uma obra que tem sido bastante comentada ultimamente, em que Bittencourt Sampaio destaca o momento, né, em que nós recebemos aquela obra, 2010, há 10 anos, que a nação brasileira estava num momento bastante difícil, né, mergulhando em abismos de devassidão, corrupção, desrespeito aos códigos da justiça e honra há 10 anos. Né? Uma fase passageira no tempo que a gente também não dimensiona, para o seu processo de evolução. E Ismael, junto a Jesus, em favor de todos, estava confiando no reajustamento, né, de ações, considerando a chegada de uma nova geração de mulheres e homens de bem. Então, esse é um outro aspecto importante, né? Como dar cumprimento, né, às ações que as organizações mundiais estão também pensando, a gente vai falar nisso daqui a pouco, as ações mais recentes, né? Sem espíritos realmente engajados nesse propósito. E, finalmente, o espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Educação e Vivências, destaca: somente o indivíduo humano, moralmente bem formado, bem educado, atingirá o nível de entendimento do mundo e do respeito à vida. A ecologia não deverá ser dissociada da educação, a fim de que alcance seus enobrecidos objetivos no mundo. E aí vamos pensar, no momento atual, como a gente pode fazer algumas correlações com esse tema, né? Temos, inclusive, recebido vários materiais buscando fazer relações entre o momento que vivemos da pandemia, em decorrência da Covid-19, e questões ambientais. De tudo que eu tenho lido a esse respeito, um artigo me chamou a atenção, publicado no Globo, no dia 21 de março, por Eurípides Alcântara, em que ele intitula, né, o artigo de O Legado de Lovelock. Lovelock, um britânico, né, James Lovelock, médico, ambientalista, ele completou 100 anos e ainda está em atividade. Ele é o responsável pela hipótese de Gaia, que é bastante conhecida,
que diz que todos os organismos formam juntos um sistema complexo e autorregulado que funciona à semelhança de um único organismo, de um organismo vivo, né? E que, em benefício da manutenção da vida, mas não necessariamente da vida humana, alguns ajustes poderiam acontecer nesse sistema para preservar o todo. Então, no artigo, destaca-se que o novo coronavírus, uma partícula bem pequena, né? Conceitualmente ele nem seria classificado como um ser vivo, para nós espíritas seria aquela entidade entre o reino mineral, né, e o reino animal, os outros reinos que já têm organização celular, ele está aí no meio do caminho, mas esse pequeno organismo hoje comanda a agenda dos líderes das nações mais poderosas do mundo. Então, a questão do artigo seria uma maneira encontrada pela biosfera, mesmo com grande sofrimento humano, para tentar se reequilibrar? Porque o fato é que, já no início dessa situação, houve uma súbita estancada econômica e também a redução em poucos dias de mais de 50% da poluição atmosférica, em decorrência dos gases do efeito estufa. E aí, o James Lovelock, ele como médico, as outras correlações que o autor faz nesse artigo também são interessantes, porque ele, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foi chamado por uma missão aparentemente pouco importante, que seria de entender os mecanismos de transmissão do resfriado comum. E aí ele descobriu que a transmissão direta pelo ar não era tão importante, que o contágio mais perigoso era pelos apertos de mão, uso compartilhado de objetos, como isqueiros, baralho, enfim. E publicou-se suas descobertas na prestigiada revista The Lancet, que tem sido bastante comentada recentemente, né, em função das pesquisas da Covid-19. Então, este mesmo pesquisador, mesmo cientista, ele nos mostra a importância de lavar as mãos para não transmitir o vírus de um resfriado comum e nos mostra que a Terra pode funcionar de forma interligada e autorregulada, usando estratégias para sua proteção e manutenção da vida, mas não necessariamente da vida humana. Então, eu achei bastante interessante essa reflexão, né, de nos pensarmos como um todo. E no recém-lançamento do livro do André Trigueiro, o livro mais novo dele, ele destaca numa entrevista o seguinte: não há solução para a humanidade sem um projeto coletivo, ou seja, desde você orientar nas questões básicas de higiene, até você pensar no planeta, naquilo que ele demanda, né? Então, nós temos que pensar como um todo. Em bom português, se não estiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. Nesse sentido, pensando na pandemia, a ONU já publicou alguns pontos que ela considera como questões-chave para a recuperação sustentável do planeta pós-Covid. Isso aqui foi publicado ontem pela ONU. Então, nós temos um projeto que é a chamada Agenda 2030, onde temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Mas, nesse momento, a ONU considera que 4 deles são objetivos-chave para a recuperação do planeta pós-pandemia. Então, seria o objetivo 13, que é a ação contra a mudança global do clima, compromisso com a descarbonização, porque a gente percebe que o planeta está nessa escalada de aumento gradual da temperatura e, com isso, vai haver maior probabilidade de pandemias. A possibilidade de uma desestabilização generalizada de sistemas alimentares, econômicos e da segurança global. O objetivo 15, que trata da vida terrestre, que fala que as doenças transmitidas para seres humanos, zoonoses, como parece ser a questão da Covid, né, vão aumentar, vão continuar aumentando à medida que os habitats selvagens vão sendo degradados, permitindo uma interação mais direta entre as pessoas e os animais e, com isso, acelerando a evolução de diversos vírus, inclusive.
com isso a gente pode ter uma diversificação de doenças, assim como a gente tem o novo coronavírus, outros novos vírus podem aparecer, né? O objetivo 14, a vida na água, a necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, né, sejam marinhos ou outros, ducícolas, inclusive porque são um manancial de recursos que podem nos trazer moléculas, substâncias ainda não estudadas, até para resolver esses problemas de doenças negligenciadas ou de novas doenças. Não só o ambiente aquático, né? Os próprios recursos vegetais, ainda não explorados, estudados na sua totalidade, também são uma fonte importante de substâncias bioativas. E o quarto objetivo-chave, que é o objetivo 12, relacionado ao consumo e produção responsáveis, um ponto que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante, né? Em que eles consideram que a pandemia mostrou as fraquezas dos nossos sistemas. Então, para nós termos êxito com as metas ambientais, né, nós precisamos estender as nossas responsabilidades, inclusive envolvendo desde o governo ao setor privado, a sociedade civil e os indivíduos. Então, são ações imediatas se queremos ainda um futuro resiliente e sustentável. Na verdade, são ações já atrasadas, né? Então, aí só para quem não tinha conhecimento, né? Os estudos da ONU, a ONU tem sempre apresentado conferências e nesses espaços ressaltando a necessidade de medidas para a conservação ambiental. Nós tivemos em 72 o marco para definir, inclusive, o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Tivemos a ECO 92, na África em 2002 e o Rio +20. Então, 2030, a Agenda 2030 traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais para a gente ainda ter condições de vida nesse planeta. Esse é o novo livro do André, A Força do Um, que ele ressalta, né, que o que cada um de nós pode fazer com poder de interferir na realidade que nos cerca. A força do um transforma a realidade de todos, dentro sempre dessa visão de que estamos num contexto único. Então, comece com uma ideia, age com seu sentimento e transforme com a sua ação. A gente lembra que a obra Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, é uma obra que norteia bastante esses conteúdos sobre a ótica espírita, né? E a nossa primeira palestra, né, a primeira vez que eu fui convidada a fazer uma palestra, em 1996, foi me dado esse tema, né? Na época não tinha o livro do André, mas no Livro dos Espíritos nós temos um verdadeiro tratado de ecologia. Não só nesse capítulo, que trata da conservação, mas em outros, muitas questões muito importantes e atuais. Então, qual a relação do espiritismo com esses conceitos ecológicos, né? O termo ecologia, ele é de 1869, ele foi pela primeira vez usado nesse momento, mas para definir naquela época, né, a visão necessária de se considerar as relações entre os seres vivos e um ambiente, mas sempre dentro de uma ideia de que fazemos parte de um conjunto integrado. Nós não estamos acima para nos servirmos do ambiente. Nós participamos, somos mais um elemento, né? E também ressaltar a preocupação com o futuro do homem no planeta. A gente destaca que tanto os avanços dessa ciência, que é uma ciência de visão multidisciplinar, na ecologia, quanto as questões ligadas à própria evolução humana, surgiram a partir de publicações que foram verdadeira quebra de paradigmas, né? Origem das Espécies, por Darwin, em 1859, Conceito de Ecologia, em 1869, mas em ambas publicações nós temos datas posteriores à publicação da primeira edição de O Livro nos Espíritos, que já traz questões dentro dessas considerações.
Uma obra também muito importante, né, do Capra, Teia da Vida, ela ressalta o conceito de ecologia profunda, dentro da concepção que o homem não está separado da natureza também, e nos traz a visão de que toda a natureza viva está alicerçada na experiência profunda, seja ecológica ou espiritual, de que a natureza e o meu eu, né, que a gente entende como a nossa individualidade, o espírito, somos uma única coisa, né? E aí, nesse sentido, a gente lembrou de uma página que, no caso, eu recebi pela primeira vez no nosso centro, na palestra da Laura Maria, né? Alguns devem lembrar de Laura, né? Laura também era bióloga, e ela trouxe a carta, que é conhecida, alguns questionam, né, a autenticidade dessa carta, mas ela é sempre muito usada como material motivacional dentro dessa temática. Teria sido uma carta de um chefe indígena ao receber uma proposta de vender as terras dos índios na época a pedido do então presidente dos Estados Unidos, né? E aí nós destacamos alguns trechos que costuram essas informações, esses conceitos, em que ele teria dito: o que fere a terra, fere também os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, é antes um dos seus fios. O que quer que faça essa teia, faz a si próprio. Assim, consideraremos a vossa proposta de comprar a nossa terra, se decidirmos aceitá-la, né? Nós imporei uma condição: o homem branco terá de tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos, pois todas as coisas estão ligadas. Tudo o que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Isso nos mostra claramente, aliás, esse conceito de que todos somos irmãos, né? Meus irmãos animais, a minha irmã natureza, a gente conhece bem, né, por Francisco de Assis. Então, toda essa noção de que qualquer desequilíbrio vai impactar a nós que estamos aqui, porque não somos seres superiores ao mundo que nos cerca, né? E Kardec consolida essa ideia quando, em A Gênese, ele destaca: assim, tudo no universo se liga, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Então, na questão 704, né, que fundamenta os estudos dessa noite, né, começa o tema Meios de Conservação na 704, Kardec pergunta aos espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? E os espíritos respondem: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, sobre essa questão, o espírito Miramês comenta: necessário é o que sustenta o homem sem desperdício. É quando não entra na aquisição das coisas o egoísmo. É quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Então, como nós conhecemos de várias obras espíritas, especialmente das obras básicas, né? O egoísmo ele está permeando muitas dessas ações que estão causando a situação que vivenciamos de grande impacto no nosso meio ambiente, né? E só quando ele desaparecer da Terra é que a gente vai ter uma situação de uma harmonia melhor. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo, num trecho que é ditado por Emmanuel, ele diz: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender a hierarquia dos mundos. E para isso, o egoísmo precisa ser expulso dela, para que ela possa continuar nesse projeto de progressão, de evolução. Então, nesse momento que a gente considera um momento de transição, o olhar é mais atento para as nossas atitudes e ações, onde o egoísmo possa estar impactando. Na questão 913, que fala especificamente sobre isso, né? Kardec pergunta sobre dos vícios, qual o mais radical?
Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Então, novamente, o destaque para o egoísmo como a verdadeira chaga que atinge a humanidade, neutralizando, inclusive, todas as outras qualidades. Em obras póstumas, Kardec também fala do egoísmo, até justificando que muitas vezes ele se inicia pelos as nossas referências, né, no nosso processo evolutivo, em decorrência do próprio instinto de conservação. Então, o instinto de se proteger, de se preservar, sou eu, é meu, é minha família, eu preciso comer, eu vou morrer. Então, na raiz do egoísmo, até existe essa explicação, só que nós estamos num processo evolutivo, em que devemos nos afastar do que é instinto para termos mais elaborados os sentimentos. Na questão 705, Kardec pergunta: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E aí, terra seria a terra com letra minúscula mesmo. A gente encontra em alguns estudos como se fosse o planeta, mas na própria obra original, em francês, e em outros estudos, a gente vê que tanto a 705 quanto a 706 estão falando da terra propriamente. Então, os espíritos dizem a Kardec, que ingrato o homem despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou imprevidência, porque a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário o homem soubesse contentar-se, né? Mais adiante, no capítulo da Lei de Progresso, Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, né? Nesse sentido de caminharmos para uma situação melhor. E, de novo, a resposta é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e a gente vê aí o materialismo sendo aplicado no mesmo contexto da resposta do egoísmo, como uma chaga da sociedade. Então, a relação que tem de ser materialista com ser egoísta. E na questão 717, ainda nesse capítulo, mas embora não tenha sido a ênfase do estudo, ela traz também um ponto importante, né? O que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram. Então, não vamos passar impune se não tivermos um olhar mais misericordioso, mais caridoso, porque sabemos que fora da caridade não há salvação, da caridade em todas as suas expressões. Então, o egoísmo, que leva ao materialismo e que leva ao consumismo, são aspectos que devemos atacar, principalmente no momento em que estamos. André Trigueiro, nas suas obras e nas suas palestras, ele chama muita atenção para a questão do consumismo, né? Ele diz que a gente deve lembrar que quanto mais atrasado é o espírito, maior é a sua atração pela matéria e também maior a vulnerabilidade aos valores da sociedade, né, de consumo. Então, ele diz que, em resumo, ser consumista é ser materialista. E isso significa ostentar onde há escassez, o que, em última análise, é um problema de ordem moral. Então, nós, como espíritas, precisamos ter atenção a essa questão. Ser consumista é ser materialista. O consumismo não é ecológico, ele acelera a degradação, a exaustão dos recursos, e se boa parte de nós deseja retornar a este planeta pela encarnação, e aqui ainda encontrar condições adequadas de viver, né, como estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo, um clima estável, então, com menos impacto de tudo que a gente está vendo, né, no nosso país, nós precisamos agir para frear, né, cessar esses ataques à natureza, porque o meio ambiente não suporta mais, principalmente as crescentes demandas de matéria-prima e energia. A natureza está como se fosse um grande supermercado para nós,
para nós nos utilizarmos dos seus recursos, sem pensar no tal uso sustentável e racional, né? Então, de acordo com a doutrina, ele destaca que uma das características predominantes de mundos inferiores é a atração pela matéria. E se a gente está ligado a isso, isso vai ter também um impacto na nossa evolução espiritual. Então, o alerta em relação ao consumismo, ele deve ser entendido como uma dupla proteção para nós, ao ambiente onde estamos inseridos e fazemos parte, e ao nosso próprio espírito imortal, se queremos continuar com o nosso projeto evolutivo. E aí eu trouxe uma comparação para deixar isso mais claro, que eu gosto de comentar quando eu falo desse tema, né? Que as pessoas às vezes confundem o que é um consumo sustentável. Existe o consumo chamado consumo verde, digamos, politicamente correto, e o consumo sustentável propriamente dito. Então, o consumo verde, ele na verdade ele vai atender, melhor dizendo, a tendências, a um modismo, ele não vai mudar a lógica do processo de ser consumista. Então, nesse sentido, o que a gente tem é a substituição de produtos de consumo por outros menos impactantes, que não vão agredir o ambiente, mas não vai levar necessariamente à reflexão de que tem que se consumir menos. Quando a gente fala em consumo sustentável, a gente está falando de mudança de valores, de hábitos, de processo, ou seja, consumir de forma consciente, considerando os 3 R's, né, da educação, a política dos 3 R's ou pedagogia dos 3 R's comentados na educação ambiental. Então, aqui a imagem fala por si, né? O consumo verde. Uma propaganda aqui a gente procurou cobrir, né? A modelo e a fonte, falando das ecobags, moda e meio ambiente. Essa imagem nos mostra o quê? Desde que você use ecobag, você pode continuar comprando muito, né? Então, não é essa a lógica do consumo sustentável. A questão é redução mesmo de consumo, né? Estarmos menos ligados a essa necessidade. Ontem eu vi uma reportagem numa das cidades que, né, flexibilizou o isolamento social com a abertura do comércio, as pessoas igual a um monte de formiga no açúcar, né? Buscando comprar. Gente, mas comprar para quê? Para ficar em casa? Comprar, né? Para quê? Eu acho que é uma pergunta para se fazer. Vou comprar para quê? Me lembro da minha amiga Andréa Ramalho, que ela, toda vez que a gente diz que vai dar um presente, vai comprar alguma coisa, ela, mas eu preciso disso? Né? Cleusa está assistindo e pode confirmar depois, né? Esta é a lógica. Eu preciso disso? Então, na política ou pedagogia dos 3 R's, né, que dentro dos conteúdos de educação ambiental é bem comentado, alguns falam em 4 R's, até 5 R's, enfim, mas se a gente guardar esses 3, está de bom tamanho. Reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Então, reduzir a quantidade do lixo que a gente produz, né? Comprando artigos mais duráveis, não ficar trocando por qualquer novidade no mercado, o reuso, né? Reutilizar, embalagens que podem ser usadas mais uma vez, garrafas retornáveis ou de vidro, ou criar novas utilidades para artigos que já temos, né? E a reciclagem propriamente dita, né? Termos a prática da separação do lixo e demandar às políticas públicas a implantação em espaços onde elas não existem, né? E quando a gente fala dos 3 R's, a gente está falando em todos os ambientes em que estejamos, né? A gestão sustentável, ela também é considerada para o nosso ambiente na casa espírita, né? A gestão sustentável na casa espírita, ela sendo uma instituição, uma organização que vai valorizar, né, o progresso humano, ela também vai considerar todos os fatores que englobam esse progresso, inclusive aqueles ligados ao meio ambiente. Então, numa gestão sustentável, a gente precisa considerar a responsabilidade sobre os impactos das nossas ações, considerando as gerações futuras, né?
Esse slide aqui eu coloquei porque normalmente eu apresento sugestões para as casas espíritas usando uns 3 ou 4 slides. E no Congresso Mundial Espírita, que tivemos a oportunidade de participar no passado, o André Trigueiro, num slide, ele conseguiu concentrar as principais informações. Então, ele colocou, enquanto isso, nos centros espíritas, o que a gente pode fazer, né? O tema do congresso foi Edificando o Homem Espiritual do Futuro, 9º Congresso Mundial Espírita, realizado na Cidade do México. E ele destaca eficiência energética, coletores solares, placas fotovoltaicas, telhados ecológicos, biodigestores, coleta de água de chuva, construções sustentáveis, coleta seletiva, substituição dos copinhos plásticos, já fazemos na nossa casa isso há bastante tempo, né? Nas reuniões presenciais, cada um leva a sua garrafinha, a casa reserva algumas para oferecer. Coleta de óleo de cozinha também fazemos, compras sustentáveis, aí é com Regina e Flávio. Carona solidária também é a marca do Jorge Niemeyer, né? Da Zona Norte à Zona Sul. Então, são ideias que precisamos realmente colocar em prática. Questão 706. Como bens da terra, devemos entender apenas produtos do solo? O solo é a fonte primária, de onde decorrem todos os outros recursos, porque, em última instância, são transformações dos produtos do solo. Deve-se entender tudo que o homem pode gozar neste mundo, até porque nós vamos pensar que se tudo está em tudo, como nos fala a questão 33 do Livro dos Espíritos, nós temos propriamente na nossa constituição, na nossa composição, os mesmos elementos do planeta. A água, sais minerais, né, as substâncias, as moléculas, os átomos, os elementos químicos que estão no planeta também estão na nossa constituição, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Perispírito. Na questão 94, inclusive, quando Kardec pergunta de onde o espírito retira o seu envoltório semimaterial, os espíritos falam do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então, não existe fora. Quando você for jogar algo fora, você não está jogando fora de casa, você está jogando num espaço que é seu, que lhe pertence, do qual você também carrega elementos que estão na sua própria constituição, né? Dentro dessa grande teia, desse grande conjunto que precisa viver em harmonia. Questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Resposta básica, né? Algumas respostas a gente já vai poder colocar aqui. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Então, Kardec, como observação nessa resposta, ele coloca: a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio humanos. Na 708, Kardec insiste: não há situações em que os meios de subsistência não dependem de forma alguma da vontade do homem e a privação do necessário é uma consequência das circunstâncias em que o homem está? E os espíritos dizem: isso é uma prova, muitas vezes até uma prova cruel, né? Mas que lhe compete sofrer e a qual ele sabia que seria exposto. Então, o seu mérito será justamente em submeter-se à vontade de Deus, né? Se ele não tem condições de sair dessa dificuldade, né? Se a sua inteligência não lhe fornece meios de superar essa situação, e se a morte o atingir, ele deve receber sem murmurar, porque até no momento da libertação, se o desespero tomar conta da criatura, ele pode perder o fruto de toda a sua resignação estabelecida. Então, trazemos já a nossa agenda reencarnatória e algumas coisas nós sabemos, inclusive, que estão passando pela necessidade que temos de passar. Na questão 710,
a gente tem um assunto que, às vezes, muitas pessoas não gostam muito de tocar, mas que não podemos também deixar de discutir, né? Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a natureza. Tais alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. E aí, na questão 723, que é neste mesmo capítulo da conservação, só que mais adiante, Kardec pergunta: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Os espíritos respondem, né? Meados do século XIX, primeira edição, 1857. Então, eles dão a seguinte resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem pereceria, ou seja, a sua saúde poderia ser impactada, né? A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha as suas forças. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclama a sua organização. Mas sobre essa pergunta, o espírito Miramês coloca: o alimento animal, com o progresso, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. O homem já está nesta procura. Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde, podemos perguntar: de onde vem a estrutura das próprias proteínas, né? Será que não podem ser encontradas em outras fontes? Enquanto se precisa de carne, usando-a com equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade pelas asas do progresso. Emmanuel, no livro Fonte Viva, fala justamente dessa questão do estágio evolutivo em que estamos e das demandas que temos em função do estágio em que nos encontramos, né? Ele diz o seguinte: por manter-se a vida humana no estágio em que se encontra, né, publicação de meados do século XX, milhares de animais morrem na Terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. No livro Consolador, Emmanuel fala um pouco mais a esse respeito. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da alimentação humana. Se o estado de materialidade da criatura exige cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade de matadouros e frigoríficos. E André Trigueiro, no livro Ecologia e Espiritismo, também destaca: enquanto o abate de animais para alimentação humana for visto como uma necessidade, que se considere a forma mais ética, pelo menos, né, de realizar esse procedimento, sem crueldade, eliminando ao máximo os riscos de dor e sofrimento. Então, a gente precisa, pelo menos, começar a pensar nisso. Como minimizar esses efeitos negativos aos nossos irmãos menores, né? Então, a gente muitas vezes incentiva o contato da criança com a natureza, com os animais, e ao mesmo tempo incentiva o consumo, principalmente a carne bovina, né? Que a gente entende como um grande fator de impacto ambiental. A gente sabe o quanto a pecuária, nesse momento em que vamos aproveitar para a boiada passar, né? Então, a gente sabe o quanto as práticas da pecuária têm impacto nas questões ambientais. E aí vamos lembrar de André Luiz que aqueles que matarem criminosamente os animais só por prazer, seja pelo prazer de alimentar sem necessidade, seja pelo prazer da caça esportiva, né? Aqueles que comprometerem a qualidade de vida do semelhante, os que violentarem a natureza, esses responderão à consciência, padecendo constrangimentos e limitações nos campos físico, mental e espiritual. Então, muitas vezes, dificuldades em reencarnações futuras que poderiam ser evitadas com atitudes mais conscientes, especialmente em relação à natureza, ao ambiente. Emmanuel, ainda no Consolador, nos diz: os reinos da natureza são campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los, olha só que importante,
mais sob a responsabilidade direta dos homens do que dos espíritos. Então, não é, os espíritos precisam ajudar, o que os espíritos estão planejando, para onde vai o nosso planeta com essa situação? Responsabilidade direta dos homens, porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem ou deixarem de fazer com os patrimônios da natureza terrestre. E aí a gente pode pensar, né? Bom, mas estamos no momento de transição planetária, caminhando para mundo de regeneração. Tudo, então, vai ficar resolvido no mundo de regeneração? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, nós vamos encontrar as características de um mundo de regeneração e também a informação de que nós estamos, né, saindo da categoria, a Terra encontra-se ainda na categoria de mundo de expiações e provas, mas em transição para a regeneração. Mas, segundo Santo Agostinho, como a gente pode entender o mundo de regeneração? Então, ele diz o seguinte, que mesmo livre das paixões desordenadas, mesmo num clima de calma e repouso, o homem lá ainda é de carne e, por isso, sujeito a vicissitudes, de que só se acham libertos seres completamente desmaterializados, que não será o caso. Então, o homem ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, cabe a nós deixar o nosso planeta numa condição o melhor possível para esse planeta de regeneração, para esse mundo de regeneração, porque ainda não é aquela condição de tranquilidade total. Vai depender de nós o que vamos encontrar lá na frente, se tivermos o mérito, né, de continuar neste planeta. E caminhando para um outro aspecto, né, para já começar a fechar o nosso estudo, vale também destacar uma abordagem bastante relevante que nós temos que considerar pelo conhecimento que temos doutrinário, né? Temos as implicações, os impactos no ambiente resultantes da poluição da atmosfera, mas também somos agentes que causamos prejuízos à psicosfera do planeta. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, minha cachorrinha já está reclamando, dizendo que eu tenho que terminar a palestra. Espera aí, Lola. Joana nos coloca o seguinte: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, em decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, todo esse panorama nos traz funestas consequências. Então, nós falamos de guerras que destroem, né, que prejudicam os ecossistemas, o ambiente, mas não consideramos o que esse embate de ideias, de enfrentamentos ideológicos, de desarmonia, também impacta o nosso planeta. A gente está vivendo um momento de grande polarização política no nosso país e a gente precisa orar muito por esse momento, porque também tem um significativo efeito deletério no nosso planeta, toda essa vibração, todo esse desencontro, né, de ideias, cada um querendo preponderar com aquilo que acha que é o certo sobre o outro, estar com as suas razões acima, né? Isso é muito complicado. Então, a necessidade de estarmos atentos, e temos algumas ferramentas importantes nesse sentido. Então, ela, em outro trecho, né, desse texto, ela fala o seguinte: intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção, né, o homem, de prazeres selvagens nos quais procura relaxar tensões. Quer dizer, muitas vezes procura
né, o álcool, drogas, para fugir dessas situações, mas com isso adquire mais altas cargas de desequilíbrio, comprometendo ainda mais a psicosfera do planeta. Então, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz importante orientação de como cuidar da nossa psicosfera. E uma das lições é essa: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade, inclusive para dissolver, desmanchar esse ambiente negativo, né, negativamente carregado, que começa a envolver vários espaços do nosso planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscais e Achareis, né, o destaque é justamente para essa caminhada importante, né? Depois do alimento material, que a gente deve cada vez, né, aprimorar a qualidade do nosso alimento, a gente precisa buscar o alimento espiritual. Senão a gente não sai do estado de selvageria efetivamente para a civilização. Não adianta usar terno e gravata se o nosso formato de lidar com as coisas, as situações e as pessoas ainda está lá, na interface da selvageria. E para fechar, então, a gente não poderia deixar de falar, né, desse tema ligado à prática evangelizadora. Na questão 627, os espíritos nos lembram, né, de que estamos encarregados de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, esse preparo leva em conta as sementes que estamos distribuindo nesse planeta, né? E o trabalho, a tarefa da evangelização é de extrema relevância. Augusto Cury, num dos seus livros, ele diz que o que diferencia, por exemplo, os jovens que fracassam dos que têm sucesso não é a cultura acadêmica, mas é a capacidade de superar adversidades na vida. E que ferramentas a gente dá para os nossos jovens, né, para auxiliar nessa superação? É lógico que existe a terapia, a psicoterapia, as relações familiares, a família como base, tudo isso é importante, mas a tarefa da evangelização também vai trazer uma contribuição duradoura e permanente para esse espírito, né? De forma que ele consegue desenvolver mais a sua capacidade de resiliência, de superação de adversidades, com vistas a ser realmente um dos atores que devem responder pela sustentabilidade do planeta. No livro Liberta-te do Mal, sobre a nova geração, Joana de Ângeles diz o seguinte: facilmente podem se identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Kardec em A Gênese, né? A geração nova está descrita no item 27 do capítulo 8 da Gênese. Então, seriam esses espíritos que facilmente eles podem ser identificados nesse momento de inevitável mudança, né? E ela diz o seguinte: a atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam. Olha como ela define os espíritos que chegam nesse contexto: missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, e também considerando os aspectos religiosos, a prática da caridade, para que possam apressar o processo evolutivo. Ao passo em que outros, ainda aferrados ao mal, despedem-se da oportunidade, igualmente renascendo para terem sua última chance no lar terrestre. E muitos não têm sabido valorizar. Então, este é o perfil da geração nova. Então, é fácil a gente identificar, inclusive, essa tranquilidade com que eles desenvolvem conceitos, inclusive na área da ciência, como conseguem lidar com as tecnologias com tranquilidade.
já vêm com este preparo para fazer esta contribuição, né? E aí, para ilustrar, né, fechando o nosso trabalho, o que nós temos assim feito na nossa Casa Espírita, alguns trabalhos relacionados ao meio ambiente, tanto na infância quanto no grupo jovem. Nós trouxemos, inclusive, fotos bem antigas, propositalmente, 10 anos atrás, né, tia Eliana aí sentadinha com as crianças, esse pequenininho aqui de camiseta azul é o meu grandinho hoje. Então, mostrando os princípios, né, os 3 R's da política, né, de reuso, reciclar, né, reduzir o lixo. Essas ideias precisam ser concretizadas nas práticas da evangelização. No grupo jovem, nós tivemos oportunidade de fazer algumas atividades ao ar livre, no sentido de valorizar essa experiência, nos sentirmos integrados, irmanados, com atividades teóricas também, mas permeadas com esses momentos lúdicos de fazer o piquenique, dos meninos brincarem, né? Tia Aymara aí no primeiro plano, Silvio, Mônica, enfim, foram momentos assim bastante bacanas que vivenciamos. E a nossa última experiência com esse tema no ano passado, 2019, o grupo jovem, aqui atrás tem a projeção, né, desse capítulo que nós estudamos, e, paralelamente, as crianças estavam trabalhando esses conceitos, organizando um cartaz para apresentação no final do trabalho, né? Fico emocionada porque esse ano vai ser tudo virtualmente, mas vamos fazer também. Então, essa é a nossa fonte bibliográfica, né? Sempre as obras básicas, atuais para todos os temas que necessitamos, as obras subsidiárias que consultamos e o nosso agradecimento. Muito obrigada.